Já com a paz do Senhor Jesus, amado, vamos colocar de pé. Estaremos louvando alguns hinos. Estamos aguardando, né, a amada igreja. Mas antes, irmão, gostaria de... nosso irmão Presbítero Samuel, eleva em oração, por gentileza. Amém. Em nome de Jesus. Amado, vamos entoar o hino de número 322. Eu, na realidade, não conheço apenas o hino da nossa harpa cristã 505, mas demais não conheço. Como não conheço muito bem, então vamos ouvir entoar o hino de número 322 da nossa harpa cristã. Amém? São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindos às alturas fez brilhar a terra e luz, para nos dar eterna vida, que a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor, que converte um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassada foi ao lado do Senhor, sua mão e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido como canto de amor, que converte um perdido, um rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do amor, salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor, que converte um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma homem velho numa nova criação. Amém? Que Deus te abençoe. Na realidade, eu não estava aguardando o nosso irmão Cleber hoje, porque ele falou que estava exausto. Eu compreendo, amém? Compreendo que, né, aí não é possível, né? Mas nosso irmão Cleber realmente é uma bênção na minha vida e na nossa vida. Amado, eu já estava tremendo de medo aqui, né? Amém? Amado, vamos colocar de pé. Estaremos fazendo uma breve a leitura da Bíblia Sagrada. Hoje é a nossa 12ª lição. Já é antepenúltimo. Amém? Ô, irmão Samuel, por favor. Essa é a nova, viu? Tá? Deus abençoe. Mas o que mais que estava faltando? Isso aí é dos adolescentes, aquele ali. Amém? Hoje é 12ª, já é antepenúltima, né? Próximo domingo vai ser a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, no próximo mês, nós estaremos lecionando lição bíblica. Amém? A carreira que nos está proposta. Mais ou menos, porque nós estamos percebendo, irmão, que é continuidade do que estaremos refutando. Amém? Principalmente no dia de hoje.
Amém? 12ª lição, 24 de março de 2024, o papel da pregação no culto. Amém? O texto áureo. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Verdade prática. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Segundas Cartas ao Timóteo, Epístola Universal a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Amém? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Porque virá tempo em que porque não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, sês sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Amém? Louvado seja. Vamos fazer uma breve oração. Amado Pai, o momento mais precioso nesta manhã, aqui estamos. Antes, louvamos e agradecemos teu santo nome, porque somente tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, neste momento pedimos a Ti, ao Santo Espírito, que venha dar compreensão, entendimento, sabedoria e revelação da palavra, nosso Deus. Fala conosco, meu Pai, com a Tua igreja de uma maneira muito especial. Pai, repreenda-as conforme as nossas necessidades, dá-nos as devidas consolações aos nossos corações, conforme o que nós almejamos, Pai. Abençoa cada um teu servo, tua serva que está presente. Abençoa também aqueles irmãos nesta manhã, não houve possibilidade de estar conosco de uma maneira especial. Abençoa segundo a sua bondade e misericórdia. Pai, somos gratos a Ti, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amado, na realidade, o estudo desta manhã, é um estudo que nos enfoca acerca da prioridade na casa do Senhor, é de ministrar a palavra de Deus. Nós vimos, irmão, aqui que nós lemos aqui todo o contexto da nossa escola bíblica dominical, fala sobre a responsabilidade de realmente trazer à tona a este mundo a palavra do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, que realmente estava meditando, apóstolo Paulo que outrora, nós vemos, meu irmão, que era perseguidor, mas sabendo que o apóstolo Paulo era um grande doutor da lei, realmente era um judeu nato, realmente um judeu nato. E ali nós vemos, irmão, que o apóstolo Paulo, conhecendo a palavra, como todos nós sabemos, irmão, que o Israel conhece todo o Torá, todo o Velho Testamento, conhece todo o Testamento, como diz o ditado popular, na ponta da língua. Mas assim como o apóstolo Paulo, que tinha esse todo saber, mas após, quando realmente conhece Jesus pessoalmente, a qual realmente receberam uma carta, pediram uma carta para uma liberdade, tomaram uma liberdade para realmente ir atrás dos cristãos. E nós vemos, irmão, que a caminho de Damasco, nós vemos, irmão, que o apóstolo Paulo, ele realmente
ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E ali nós vemos que o apóstolo Paulo faz uma indagação: quem és tu, Senhor? E aí apóstolo, o Senhor Jesus: eu sou, amém? Aqui que tu persegue. E ali nós vemos, denotamos que como o apóstolo Paulo era um doutor da lei, conhecia, a qual no livro de Isaías nos dá o profeta messiânico que fala mais da pessoa de Jesus do que as demais. Mas nós vemos, irmão, que nesta manhã nós vamos aprender que em todo o nosso viver, em todo o nosso falar, agir, tem que estar contido dentro do Gênesis a Apocalipse. Desde o princípio nós vemos, irmão, que nossa pregação, nossa doutrina, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, o centro da nossa pregação, centro do nosso ensino tem que ser contido dentro da palavra do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nesse contexto, nesta manhã, nós vamos aprender que precisamos, enfocamente, irmão, precisamos estar continuamente. O apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação, que realmente no momento que o apóstolo Paulo, uma das suas viagens, ele esquece a sua capa, esquece os livros, pergaminho, e o apóstolo Paulo pede para quê? De longe pede: quando você vier, Timóteo, venha, traga a minha capa, principalmente, aqui nós vemos que o apóstolo podia esquecer da capa, podia esquecer de outras coisas, mas traga principalmente pergaminho e os livros. Nós vemos que dentro desse contexto nós sabemos, irmão, que o apóstolo Paulo realmente, além de ser conhecedor, guardava, trazia para si os livros, pergaminho, para que continuamente pudesse estar meditando na palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus que nosso irmão professor Crevinho estava aí. Inclusive ontem ele falou: olha, não vou hoje não, né? Não vou amanhã não. Aí, meu Deus, deixa eu chegar em casa, deixa eu pegar pesado aqui na leitura. Mas graças a Deus, irmão, porque eu me espelho muito no ensinamento do nosso irmão, né? Realmente nós não podemos dizer que conhecemos de tudo, não. Sempre aprendemos, sempre tem coisa que nós devemos nos aprender. Eu me assemelho muito, amém? Não é porque estou diante do nosso irmão Kleber, mas realmente eu me espelho muito na pessoa do nosso irmão Kleber, porque realmente ele tem nos ensinamentos, irmão. Eu, na verdade, irmão, sou mais... Nosso irmão Kleber é mais didático, né? Traz mais no contexto, mas eu passo ou menos sei, o meu ensino normalmente é mais, como diz assim, não traz muito didaticamente, mas traz assim mais a palavra que nós no dia de hoje nós vivemos. Amém? Nós precisamos, cada um de nós, irmão, toda a nossa pregação, todo o nosso ensino tem que ser cristocêntrico, tem que ser bíblico. Amém? No momento que até mesmo quando nós formos testemunhar algo da nossa vida, né, precisamos dizer que Jesus é o centro de todas as nossas bênçãos, das maravilhas que tem realmente feito nos nossos tempos atuais. Amém? Nesse contexto, irmão, não vou mais afundar mais, mas que nós, cada um de nós, irmão, todos nós, precisamos centralizar na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, desde já passo o trabalho para o nosso irmão. Amém? Nosso irmão professor Kleber. Amém? Que Deus te abençoe. Pai do Senhor, os irmãos. Lição do número 12, nossa penúltima lição desse trimestre. Nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, né? A nossa origem, natureza e vocação. A origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo, dentro de vários assuntos que nós abordamos durante esse trimestre.
Dentro de vários assuntos que nós abordamos durante esse trimestre, nós falamos sobre qual a origem da igreja, né, a natureza, a igreja e o reino de Deus. Nós abordamos sobre qual é a missão da igreja aqui na terra, né? Nós aprendemos que a igreja é um organismo e uma organização. Por ser um organismo vivo, ele tem que ser uma organização, ou seja, não é algo bagunçado, é algo que tem que ser muito bem elaborado, porque também nós aprendemos sobre batismo, ceia e culto do Senhor. Nós aprendemos que a reverência que temos que ter quando estamos participando dos ritos dentro da igreja, dos rituais dentro da igreja. Os rituais é o que? Os cultos, né? Que nós aprendemos na semana passada que culto, o que é o culto? O que é culto? É uma homenagem, prestar uma homenagem ao Senhor. E nós aprendemos na lição passada, né, que até na nossa... no nosso textuário da lição passada, falou que o que vamos fazer quando nós nos juntarmos, quando nós formos cultuar, quando nós prestarmos uma homenagem, né? Que culto é prestar o que? Uma homenagem a alguém. Nós aprendemos que no culto nós adoramos, e adorar é se render a alguém, mostrar reverência a alguém. Adorar vem do latim, que vem dizer aquilo que faz com a boca. Que antes, para você prestar uma reverência a um rei, a alguém superior a você, o que é que você fazia? Chegava e abaixava e dava um beijo na mão da pessoa. Estava prestando reverência. Então adorar é exatamente isso. Aí Paulo ele vai dizer: quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O culto é edificação. Escola bíblica é culto. Por quê? Tem salmo. Salmo o quê? Louvores. Tem doutrina, tem ensino, tem edificação. Aquele culto que você faz dentro da sua casa, aquele momento de louvor que você faz dentro da sua casa, é o quê? Um culto. Por quê? Porque você está adorando ao Senhor, você está rendendo homenagem a Ele. Quando você vai no seu carro, quando você vai andando, quando você vai na sua moto, quando você vai, seja lá como você for, sua bicicleta, que você vai falando com Deus e rendendo louvores a Ele, você está prestando o quê? Um culto a Ele. Você não vem para o culto, nós aprendemos na lição passada, que o culto é a manifestação da adoração dentro e fora da igreja, é contínua e ininterrupta. E o culto, templo físico, culto dia de domingo, culto domingo de manhã ou sábado, como teve um culto, é apenas a continuação de um dia, de um culto, de uma vida de adoração que você já tem lá fora. Não adianta lá fora você estar esbravejando, chegar aqui, você quer o quê? Prestar o culto ao Senhor. E dentro desse culto nós vamos falar hoje sobre o papel da pregação. Nós aprendemos que durante o culto, seja ele dentro ou fora, seja ele na sua casa, ele tem que ter salmo, tem que ter doutrina, tem que ter o quê? Palavra. Qual é um dos principais motivos da palavra, da pregação, da palavra? Trazer conhecimento de Deus a todos serem diferentes. Exatamente. Quando Jesus redagou. Quando Jesus ele dá a missão à igreja, né? Qual é a missão da igreja? Que foi o ID de Cristo. Qual foi o ID de Cristo? Pregar o evangelho a toda criatura. Primeiro ponto, o evangelho ele tem que ser o quê? Totalmente o quê? Cristocêntrico. Evangelho, boas novas, tem que ser totalmente o quê? Cristocêntrico. Em Atos capítulo 8 vai dizer que Filipe, quando ele desceu, ele ia anunciando o evangelho de quem? De Cristo. Ele ia anunciando a Cristo. E esses anúncios do que Filipe ele dava, muitos ouviam e aceitavam. E a igreja de Cristo ia crescendo. No nosso textuário aqui, que nós lemos, Paulo ele vai dizer, exortando a igreja, ele vai dizer que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Antes ele vai dizer o seguinte: conjuro-te. O que é isso? Ele está dizendo: eu rogo, eu estou suplicando a vocês,
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vida e no reino. Ele vai dizer: eu estou lhe rogando que pregues a palavra. Paulo está fazendo uma súplica, porque Paulo observava naquele meio. Paulo não era um homem leigo em instrução terrena, e muito mais depois, quando ele aceitou a Cristo, teve um encontro com Cristo. Paulo adquiriu os novos dons do Espírito. Paulo tinha visão espiritual, como também Paulo ele tinha uma visão terrena. Paulo sabia onde cada igreja estava situada. Quando Paulo falou aos Coríntios, quando ele falou sobre a organização do culto, Paulo falou aos Coríntios sobre isso, porque ele viu que dentro de Coríntios, da igreja de Coríntios, que era uma cidade pagã, que tinha lá uma deusa, Pafrodita, se eu não me engano, já esqueci o nome da deusa novamente. Tinha lá uma deusa que os cultos dela eram feitos por quê? Com bebidas, a pessoa se embriagava, e os cristãos estavam trazendo esses conceitos lá de fora para dentro. Quando Paulo vai falar ao Timóteo, também ele vai falar nessa questão: olha, está surgindo aí muitas pessoas que estão falando baboseiras, besteira. Aí Paulo vai dizer o que aqui? Rogo. Ele vai dizer, aqueles líderes que estão na frente: rogo, por diante de Deus. Estou lhe fazendo uma súplica diante de Deus, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. E o que significa isso? Instes a tempo e fora de tempo. Inste é insistindo, é você persistir. Quando ele fala aqui a tempo e fora de tempo, em outras palavras, ele está falando, vamos botar na nossa linguagem, dentro de uma temporada ou fora de uma temporada. Aquela pessoa que gosta de pescar, que, vamos botar aqui, tem na Câmara que gosta de fazer mas tem lugar que tem a temporada de pesca, e aqueles que não têm uma temporada de pesca, que é mais difícil, porque os peixes eles são dispersos, não tem ali. Mas o que? Você deixa de ir? Não, você vai tentar fazer alguma coisa, pegar. E quando ele está dizendo aqui que pregues a palavra, persistindo a tempo e fora de tempo, ou seja, quando tudo está favorável, você tem que fazer o que? Pregar a palavra. Quando você tem liberdade, você tem que pregar a palavra. Quando nada lhe confronta, você tem que pregar a palavra. Quando está tudo bem, seja ele que você não tem um confronto, você não tem alguém para lhe rebater, você não tem uma lei que lhe proíba isso, você tem liberdade, você tem que fazer o quê? Pregar a palavra. Mas Paulo também disse, é a tempo e fora de tempo, fora de temporada. Mesmo que tudo esteja contra você, você tem que fazer o quê? Pregar a palavra. E como? Redárguas, ou seja, réplica. Uma réplica é você refutar. Pregar a palavra não é só, a gente tem, vamos aprender isso principalmente lá num terceiro tópico, que nós temos que entender. E quando a Bíblia vai dizer que nós temos que a profecia, nós temos que julgar a profecia. E qual é a profecia maior? É a palavra de Deus. Aí Paulo ele vai nos dizer aqui, logo no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos, ou concupiscências. Ou seja, Paulo está dizendo que vai vir tempo, que vai estar gente lá em cima pregando baboseiras, besteira, evangelho que não é embasado em nada com a palavra de Deus. Aí Paulo aqui está dizendo, para vós que conhecem essa palavra, o evangelho cristocêntrico de Cristo, onde Cristo ele é o centro, não é você, não é o homem. Ele vai dizer, eu rogo que vocês preguem a palavra, persistindo, sendo que quando tudo estiver favorável, persista em pregar a palavra. Quando tudo estiver desfavorável, ou seja, fora de tempo, vocês preguem a palavra, o que? Redarguando, ou seja, refutando, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina. Com toda longanimidade e doutrina. Então, pregar a palavra, o que Paulo quer nos dizer aqui, a lição vai nos trazer hoje, o papel da palavra aqui, a lição vai trazer o papel da pregação no culto. Porém, você não vai pegar isso aqui e dizer, nós vamos falar da pregação do culto, igreja, tempo físico, não. Nós sabemos que culto é onde você faz o que? Preste homenagem a Deus. Você está passando na rua, você está fazendo ali um culto a Deus, você está em adoração a Ele, você está prestando, você está cantando os louvores,
Mas você o quê? Tem uma oportunidade de pregar a palavra a alguém. Tem oportunidade de pregar a palavra a alguém. Você vai lá e faz. Você tem que fazer baseado o quê? Na instrução de Paulo. Você tem que redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, falar de Cristo. Cristocêntrico. Veja como o evangelho de Cristo ele é transformador. E ele dá oportunidades. Aquele, Jaldo, que pregou aqui no domingo retrasado. Veja que ele deu um exemplo, né, que ele falando que uma vez ele estava na esquina para cometer um homicídio. O que foi que aconteceu? O irmão Davi passa de carro e dá uma palavra a ele: rapaz, sai dessa vida. Veja só, ali é um culto. Não deixa de ser um culto, porque ele está falando de quem? De Cristo. Aquele rapaz, ele poderia muito, se Davi passasse ali, não fosse usado pelo Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui que a palavra que transforma, ela vem de onde? Do Espírito. É o único que convence o pecador acerca do pecado, da justiça e do juízo. Usado pelo Espírito Santo, Davi, se ele não passasse ali, ou Davi não quisesse parar, não desse ouvido à voz do Espírito Santo, ele poderia ir até cometer esse homicídio. Mas nesse meio tempo que ele fosse lá, o rapaz reagisse, ele tivesse aonde? Morto. Talvez não tivesse tempo de se arrepender e hoje estivesse aonde? No inferno. Mas veja como Deus prepara. Passou, deu uma palavra, e você viu que quando a pessoa ele guarda aquilo como exemplo, é porque aquela palavra fez o quê? Efeito na vida dele. Porque ele lembrou. Você não esquece do que ele falou. Faz um efeito na vida dele. E muitas das vezes passamos por situações, seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, e a dificuldade maior, muitas das vezes, de fazermos o nosso papel de culto, o nosso culto ao Senhor dentro do nosso ambiente familiar, é porque muitas das vezes não temos a coragem e não queremos redarguir, ou seja, refutar pensamentos de muitos da nossa família, porque a gente pensa assim: como é que eu vou refutar minha mãe? Peraí, mas sua mãe está falando o que é tudo que está contrário à palavra. Mas é obrigação nossa como cristão redarguir, repreender, exortar, agora com longanimidade e doutrina. Você não quer, você não deve usar apenas a igreja aqui como ambiente de culto para você pregar os seus sermões. Mas Deus quer usar você lá fora e lá você se cala. Dentro do seu ambiente familiar. Eu fui exortado um dia desse por Elise, ela não está aqui, mas quando ela estiver, ela vai confirmar. Passei uns 3 dias sem dormir direito. Aí batia do lado, batia do outro. Aí eu cheguei para ele e disse: rapaz, não sei o que é que está acontecendo. Estou acordando a noite toda. Às horas, 3 horas. Aí ele olhou assim para mim: você está me perguntando isso? Eu disse: não sei o que é que está acontecendo, rapaz. É uma insônia. Ela disse: isso aí é para você ir orar. Porque você não se levanta e vai orar? Fica aqui, sai. Na hora aí, eu me calei. Eu falei: rapaz, está vendo a repreensão que eu tomei? Eu falei: é verdade. Ela: não, por que não? Eu falei: não, já entendi, não precisa dizer mais nada. Se eu acordar amanhã, eu já vou orar. Por quê? Tempo e fora de tempo. Ela fez a parte dela do culto, que é a homenagem. Ela pregou a palavra. Ela fez o que? Ela deu uma exortação. Ela refutou. Ela repreendeu. Parece que você está o quê? Você está me perguntando isso? Uma coisa que está claro: Deus está lhe despertando para você ir orar. Simples. A diaconisa Elizabeth pregando aqui, ela contou que muitas das vezes o filho dela se assusta, né? Quando de madrugada ela está lá. Eu nunca disse isso a Elisa, mas várias vezes eu já acordei e quando eu vejo a Elisa tá o quê? Orando por mim. Orando. Ela se ajoelha do meu lado, coloca a mão e ora. Aí o que? Muitas das vezes achamos que sabemos de tudo e Deus nos incomoda. Aí o que? Aquela pessoa, né? Muitas das vezes nós pensamos que sabemos, né? Não, porque eu tô... Aí foge da mente. Aí quando eu vou, ela diz: rapaz, você está me perguntando uma besteira dessa? Você está sabendo que é Deus que está lhe incomodando para você orar. Amanhã você levanta e vai orar. Aí eu falei, caiu a ficha. Eu falei: aí. Eu fui o quê? Repreendido e exortado.
Isso é a palavra, a verdadeira palavra. É a palavra que confronta. Ela poderia, em uma visão carnal, ter dito: rapaz, isso aí é porque você é trabalho demais, isso aí você tem que tomar um Dramin para você ir dormir. Não, ela disse: isso é o Espírito Santo te incomodando para você o quê? Orar. E essa? 2, 3, 4 horas, sempre nesse horário eu estou acordando, sempre. É o quê? O despertamento. Vá e vá orar. Não tem outro. Tem que sair, tem que buscar. Então Paulo, ele diz isso: eu rogo que vocês preguem a palavra, porque chegará tempo, está chegando o tempo. E para nós aqui já chegou, como chegou lá na época de Paulo. Está assim, ó, empisteado de pessoas, né, que tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios desejos. Querem ouvir palavras apenas para amanciar o seu ego, amanciar o seu desejo. Desviarão os ouvidos da verdade e vão voltar o que? Às fábulas, aos mitos, aquelas historinhas de era uma vez, que terminam e foram felizes para sempre. Mas a palavra de Deus, ela é o confronto de tudo isso. A palavra de Deus, ela redarga, ela repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra de Deus, por mais que Jesus Cristo ele seja abençoador e Deus ele seja dono de tudo, e ele pode lhe abençoar, mas esse evangelho ele exige o que? Renúncia. É o evangelho de levar a sua cruz. É o evangelho de levar a sua cruz. É um evangelho de dor, é um evangelho de renúncia, porque nós sabemos que o nosso descanso está onde? No céu. Então, nessa lição nós vamos ver a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida. E qual o propósito da pregação? Revelar a Deus e educar a igreja. Simão Jailton. Batismo e Santa Ceia, a ordenança. E jogando a água. E o que é errado. Exatamente. Exatamente. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e por ser viva e eficaz ela se renova a cada dia. Porém a renovação, que a Bíblia vai dizer que ela se renova a cada dia, não é renovação de doutrina. Porque o que é pecado desde a fundação do mundo, continua a ser pecado hoje. Porém nós vemos aí que em muitos lugares a pregação, isso seja em que templo ou fora dele, a pregação tem sido o quê? Totalmente distorcida. Ou seja, Deus ele ama o pecador de tal maneira, segundo essas mensagens, né, baseado no texto de João 3,16, ele ama o pecador de tal maneira que não importa o pecado que você esteja, porque para essas igrejas, que se titulam igrejas, para esses templos, para esses pregadores, não importa da maneira que você esteja, você não precisa mudar, porque Deus ele te ama da forma que você é.
Deus, Ele ama o pecador, porque todos nós somos pecadores. Mas quando nós aceitamos a Cristo, é necessário que uma mudança. E entra aquilo que foi dito aqui sobre a ordenança de Cristo, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor, que o batismo é uma proclamação pública da nossa fé. É por isso que tem sido banalizado no nosso meio, né, essa questão, porque se batiza apenas para ter número. Mas espera aí, aquela pessoa que está sendo batizada, independente da idade que seja, se já tiver idade para ser batizado, seja 12, 13, 14, 15, 16, 20, 60 anos, essa pessoa tem convicção da fé que ela segue? Ou está batizando apenas para número? Espera aí, você que está sendo batizado, você que está querendo entrar no corpo de Cristo, participar da mesa do Senhor, você já deixou, Paulo ele vai dizer, você já deixou a mesa do demônio, você já deixou de ceiar com o demônio. 1 Coríntios capítulo 10, você já deixou de ceiar com o demônio, ou você quer participar das duas ceias? Você já proclamou publicamente, porque tem pessoas que é crente aqui, mas lá fora, se souber que é crente, meu Deus, a casa vai cair. Não diga não, fale baixo. Mas o batismo é isso, é uma proclamação pública, dizer eu estou morto para o mundo e vivo para Deus. Aí aquilo que o nosso irmão Jair ele falou, que quando nós viemos aqui aprender, porque nós aprendemos, aprende quem está ouvindo, aprende quem está falando, né? Aprende quem está ouvindo, aprende quem está falando. Quando a gente falou sobre lá as ordenanças, quando a gente foi estudar sobre as ordenanças, e a gente aprendeu que tinha a ordenança bíblica, que é onde nós estamos baseados, que é a Santa Ceia e o batismo. E quando a gente vai para o catolicismo, tem lá o sacramento deles, que são 7. Coincidentemente, essa semana se levantou uma questão lá no trabalho sobre isso, sobre o sacramento, né? Porque a igreja só batiza em Santa Ceia, e foi falar sobre o sacramento. Só que o quê? Se eu não tivesse, né, estudado, tivesse aprendido sobre isso, eu ia fazer o quê? Rapaz, o pior que eu nem sei responder. Eu disse, não, eu sei o que é os 7 sacramentos, citei. Nem você já foi da católica? Eu falei, não. Mas eu tenho que estudar isso, porque o que eu creio é totalmente diferente disso aí. Você pode crer da sua forma. Eu creio que isso aí não leva a nada. Isso aí é só metodologia do seu padre lá, que quem botou lá, o bispo de Ipona. E a gente começou lá a ter um debate decente dentro do trabalho. Claro, o trabalho é essencial, mas na nossa folga, um debate sobre isso. E veja só, eles começaram a ver, rapaz, mas você entende sobre as leis do católico? Eu falei, entendo, porque eu estudei sobre isso. Aí disse ele, nós temos um estudo todo domingo agora, está falando sobre isso, a ordenança, né, que é a ordenança que a gente acredita que é o batismo e a Santa Ceia, que vocês têm os seus 7 sacramentos. Então, quando nós vemos aprender, e falando sobre o papel da palavra, da pregação, que é o quê? Redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina, e o papel dele é o quê? Revelar a Deus e educar a igreja. É a palavra, revelar a Deus, o propósito, e educar a igreja. Quando nós pregamos, tem a pregação, seja em culto, seja lá fora, nós estamos revelando a Deus. Cristo, Jesus Cristo, aquele verbo que se fez carne, habitou entre os homens, e morreu pelos nossos pecados. Mas também educamos a igreja. O que é educar a igreja? Ensinar. Culto de ensino, escola bíblica, Santa Ceia, culto da noite. É o que ensino, redarguir, exortar. Né? O ministério da palavra. No ministério da palavra, a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. O primeiro ponto vai falar sobre o ministério da palavra e o seu propósito. Qual o propósito da palavra, Samuel? Presbítero Samuel. Exatamente. Convencer o pecador que ele está errado. Mas você se convence pelo... Você, Samuel, você estudou muito, fez várias faculdades, como o irmão Jair ele falou, né? Do rapaz fez várias faculdades. Você vai convencer o pecador através da sua linguística, da sua homilética? Não, falando aquelas palavras bonitas, né? Que no hebraico, não sei o quê, que bababá, que bebê. Você conversa o pecador dessa forma? Exatamente. E qual é o papel? Quem é que tem esse papel de convencer o homem? Apesar que nós temos um instrumento. O instrumento quem é? O pregador. Nesse caso, Samuel. Mas quem é que convence? O Espírito Santo. Bom.
aquela palavra que diz, né? Abra a boca, eu vou encher. Mas, peraí, você vai chegar lá, vai abrir a boca, o Espírito Santo vai colocar? Não. Tem que ter o quê? Ensino. Exatamente. Até porque um é chamado para o evangelismo, outro é chamado para o pastoreio, outro é chamado para servir a casa de Deus. Porém, o evangelismo no geral pode ser feito por aquele que chegou agora ou por aquele mais velho, porque o que é falar de Cristo Jesus. Só que realmente você não vai mandar na casa de um desse que ele falou, o Testemunho de Jeová, por exemplo, de um macumbeiro. Você não vai mandar um cara que se converteu agora, ainda está novo na fé, ele não experimentou ainda, não experimentou, ele já está com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo dentro dele, porque quando você aceita, o Espírito Santo habita em vós, tem que habitar, que era para quê? Para que dê frutos. Mas o que ele ainda não passou pelas experiências necessárias para entender que é. E às vezes o que é confrontado, e muitas das vezes quando ele é confrontado, a fé dele chega o que? A esmurecer, ele pode até se desviar. Então, o propósito do ministério da palavra, nós vamos aprender aqui que é proclamar e ensinar. Primeiro ponto vai dizer que o propósito mais sublime do ministério está no fato dele revelar Deus às pessoas. O propósito mais sublime do ministério está no fato de revelar Deus às pessoas. É o que? O proclamar. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar é o que? Proclamar. Uma bicicleta azul adentro. Nesse aspecto, a pregação tem um propósito de revelar Deus às pessoas. O que é proclamar? É você dizer sobre alguém. Espera aí, conheça alguém, né? Quando conhecemos alguém que faz algo pela nossa vida, eu conheci alguém e esse alguém me ajudou, uma vez eu consegui um emprego, aí você vai lá e conta alguém, você está proclamando, mas eu conheci alguém que foi lá, foi uma bênção de Deus na minha vida. E o pregar o evangelho é justamente isso, é proclamar, é usado nesse sentido em vários textos, proclamar. Nesse aspecto a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, ou seja, trazer o conhecimento de Deus. Então usa para o quê? Para desqualificar a igreja de Cristo, distorcer, usa para causar o que? Escândalo. Aí tem um vídeo que apresentando um pastor aí, que eu não sei de que igreja é, não me faz, possa ser da nossa igreja, problema, não sei de que igreja é, não quero nem saber. Para apresentar ele, o cara citou 39 faculdades, 49 cursos, né, que era formado em cidadão do Paraná, cidadão do não sei o quê, para apresentou mais um homem do que a Deus. Pronto, Deus ficou lá de fora. Deus disse, eu vou sair, porque Jesus Cristo era o que? Nazareno. Qual era a profissão de Jesus Cristo? Carpinteiro. Mas estava lá no púlpito, o cara que era teólogo, não sei o que lá, confundador de não sei o que, e cidadão oronário do Paraná, e falei, tá, e passou 30 minutos só o cara lendo ali, né? 30 minutos, não exagero, que não foi tudo isso, mas ali, só dando o que? O currículo. E aí? Não está proclamando a Cristo. Quem tem que ser o alvo, o centro da pregação e do culto, nós aprendemos isso na semana passada. Quem tem que ser? Cristo. Não sou eu. É o que nós falamos aqui até sobre, né, e o pastor deu o exemplo aqui, até sobre a questão dos cultos em ação de graça, sobre pela vida do pastor.
Culto de ação de graça pela vida missionária, culto de ação de graça pela vida dos líderes, é válido. Mas espera aí, você não pode em nenhum momento durante esse culto, em nenhum momento. Ah, mas é o pastor presidente, é um homem, pecador igual nós, vai para o mesmo céu, não vai ter patente nenhuma lá, a não ser que ele construa a dele aqui. Ou seja, o que é construir? É pregar, é receber o seu galardãozinho lá no céu, é fazer, né? É ser que suas obras sejam provadas no fogo. Mas o que é um homem qualquer? Não, mas peraí, o culto hoje é para ele. Não, o culto é para quem? Para Deus. Até porque Deus, ele não divide sua adoração com ninguém, não importa. Mas é o presidente, é o governador que está aqui, não. A autoridade principal e o principal que tem que estar na casa se chama quem? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo dele. Terceira, os três, a Trindade aqui na casa. Então o culto é isso, é revelar Deus ao povo. Presbítero Ricardo. Mas muitos não gostam de ouvir. Quando alguém vem prega a palavra, uma palavra de repreensão, tem gente que só quer que pregador, pastor, igreja, só prega o amor de Deus. E aí não tem. Como é esse Deus do Senhor no pensamento? É interessante. Então é importante a gente saber que Deus é um Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, fogo devorador. Mas ninguém prega isso. A Bíblia diz fogo devorador. Então, se for muita dificuldade, nós escaparemos, a Bíblia diz. Imagina os incrédulos. Está dizendo a Bíblia que é com dificuldade que nós escaparemos. Né? Quer dizer, essas mensagens. Não sai um glória. Relembre. Só vou falar porque o pastor está aqui. Relembre a mensagem de ontem. Era esporádico. Um glória. Uma vez ou outra. Porque estava o quê? Confrontando. Cuide do seu jardim. Olhe para onde você viu. Como foi que Adão caiu. Pelo desejo dos olhos, é soberba. Ele quis ser soberbo, ele quis ser igual a Deus. Adão, Eva, ele quis ser igual a Deus. Que a serpente disse, você vai ser igual o quê? A Deus. Foi egoísta, soberbo. Aí ontem foi o que? Uma mensagem de o quê? Doutrina. Aí vez ou outro irmão latino, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas veja quando a mensagem é apenas para o quê? Amansar ego. Meu amigo, é capaz de topar nesse teto aí do pulo que dá o terra. Por quê? A mensagem, que aqui é a verdadeira pregação, que ele vai o quê? Redarguir, ele vai instruir, ele vai confortar, ele vai consolar, ele vai fazer tudo isso. Mas ele vai o quê? Corrigir, porque Deus corrige a quem ele ama. Deus corrige a quem ele ama. Veja que no segundo ponto vai falar sobre o caso emblemático de Lídia, que Lídia, ele começou a ouvir a pregação de Paulo, e o que foi que aconteceu? A pregação, e Deus lhe abriu, o Senhor lhe abriu o quê? O coração, porque a fé ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nesse mesmo relato aí, vai dizer que tem uma mulher lá que tem um espírito de quê? De adivinhação. E o espírito de adivinhação que tinha nessa mulher não estava xingando Paulo. Estava xingando Paulo, não. Estava o quê? Elogiando. Veja só, enquanto uma palavra abriu o coração de Lídia, ela recebeu com bom grado a palavra do Senhor. A outra que estava lá, ouvindo a pregação, dizia o quê? Esse aí é o homem de Deus. Esse aí é o homem de Deus. Mas quando Paulo foi lá e o que? Corrigiu, expulsando aquele demônio que estava lá de adivinhação, todo mundo o que? Ficou o quê? Revoltado. Quando há uma palavra lá, seja pelo pastor,
seja pelo profeta que está lá. Nós aprendemos que profeta é o que? Aquele que transmite a palavra de Deus, a palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Não é preciso pular, falar em mistério, não. A palavra que vem de lá, na simples leitura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Às vezes a pessoa lá dá uma correção, a pessoa sai do culto dizendo, não é porque ele sabe a minha vida. Não sabe não. Às vezes é porque Deus quer lhe corrigir. E ponto. Deus quer lhe corrigir e pronto. E fora de tempo. Até porque o próprio Jesus vai dizer que nós não devemos lançar pérola. Agora aí a gente usava mais sempre nessa tática, quando você vai pregar. Isso que eu tenho fulano, eu sou filho, meu pastor, não tem nada a ver. A sua salvação está em jogo. Se você morrer agora, se você tem certeza da sua salvação, você não vai sacar. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo de... Tem um cidadão que trabalha comigo, que a Venus conhece, que ele... Eu não sei, ele zomba da igreja mesmo, que às vezes levanta aquela ira. Zomba. De se levantar no meio de todo mundo, né? O que a sala tá, Samuel aparece lá, às vezes ele vê que a sala lá está um monte de gente agora. Se levantar e dar... Eita glória, pá! E começa lá zombando da igreja, zomba. Ele já veio falar comigo sobre o Evangelho de Cristo, eu já falei com ele. Já disse que não concordo com as práticas que ele faz lá fora. O que aconteceu lá dentro do trabalho mesmo, a pessoa dizer que... porque todo pastor é ladrão. Falei, não, seu pensamento, você tem direito de pensar que todo pastor é ladrão. Você tem direito de pensar que citou o nome do pastor, no caso Silas Malafaia, ali é ladrão, tá? Eu falei, porque você tem esse direito. Você tem um livre-arbítrio de pensar. Agora, se você estiver errado, e se você morrer agora com esse pensamento, porque você já está errado, porque você não sabe nem a quem você segue, porque nem professa uma fé, nem professa outra. Se você estiver errado. Não, mas eu estou dizendo baseado no que eu falei, ok, eu sei. Mas se você estiver errado, se quem divulgou estiver errado, e aí? Onde é que está? Agora eu não posso debater e não vou, como já aconteceu lá, com esse mesmo cidadão querer. Esses dias se levantou e foi lá me perguntar o que é que eu acho de Maria. Falei, quem é Maria? Maria quem? Não, Maria, mãe de Jesus, se ela era virgem, que não sei o quê. Eu falei, você conhece a Bíblia, porque você é de duas religiões, né? Mas você conhece. Até ontem ele postou uma foto que tá valendo lá, né? Na Via Sacra, né? Cantando lá. Mas você conhece. Porque a Bíblia diz o quê? Que ela não tinha conhecido José, então ela era. Não, mas você sabe a história dele. Eu falei, nem precisa. Agora eu sei a história de Jesus Cristo. Eu sei a história de Maria, mas eu sei a de Jesus Cristo. Você quer saber que ele liberta? Não, eu quero que você me diga o que é que a igreja diz. Eu falei, não, a igreja não diz nada. A igreja fala sobre Jesus Cristo, que ele salva, ele cura, ele liberta. Aí ele pegou e imprimiu uma folha lá, rapaz, 3 folhas, da frente e verso, foi para ensinar o povo lá o que era vigília. Eu falei, não, tá bom, né? Deixa ele ensinar. Aí os caras pegou, meu amigo, tem como você fazer um resumo não? Aquele, não, leia tudo, 3 folhas frente e verso. Eu falei, tá, meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, ele está pregando o que ele acredita, mas na zombaria, porque não sabe onde vive em 3 mundos. Falei, eu só posso falar de você sobre aquele que mudou a minha vida, que você sabe,
Você conhece a pregação como instrução. Quando nós pregamos a Cristo e revelamos Deus ao mundo, ao pecador, agora entra o que? A pregação como instrução, porque aquele que aceita e ouve, ele precisa o que? Crescer e amadurecer no Evangelho, como já foi dito aqui pelo presbítero Samuel. Ou seja, é significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha um ensino como um dos seus fundamentos, porque Mateus 4:23 vai dizer que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Jesus não passava a mão na cabeça. Jesus, ele ensinava. Ele ensinava o que era o certo e o errado. Ele combatia principalmente aqueles que se achavam o quê? Na condição de doutores, que conheciam a verdadeira palavra. Jesus disse: vocês não conhecem nada, eu vou lhe ensinar. Quando Jesus, no ensino retrasado, o pastor falando sobre o Sermão do Monte, ele falou algo que foi algo, deixou gravado na mente, que o Sermão do Monte não era um diálogo, não era um debate. Não. Jesus disse: eu vou lhe dizer o que é que tem que ser feito. Jesus não reuniu o povo e disse: vamos aqui, vamos resolver. O que é que vocês acham sobre o divórcio? Vamos botar aqui as pautas, os prós e o contra. Jesus não disse isso. Jesus, ele foi lá e disse o que? O que era o certo. Eu vou lhe ensinar o que é o orar. O que é o orar? É dessa forma. Não, mas o que não é o orar, Senhor? Tem como a gente fazer ou não? Você não pode fazer como os publicanos fazem, uma oração falsa. Levanta a sua mão aí na sinagoga, do jeito para todo mundo ver que ele está orando. Você não pode ajudar o seu próximo mostrando, batendo uma selfie, postando nas redes sociais. Estou trazendo para o nosso tempo. Jesus não disse isso, mas estou trazendo para o nosso tempo. Quer dizer, você não pode dar com sua mão direita para a sua mão esquerda ver. Ele quis dizer isso. Então não era, Jesus não levantou um debate ali. Ele era um monólogo e ele dizia: olhe, para você seguir é dessa forma. Ele ensinava. Você quer chegar ao céu? É dessa forma, buscando primeiro o que? O reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o ministério da palavra exerce um papel de proclamação e ao mesmo tempo de instrução. Então, o propósito da palavra, da pregação, é proclamar a Deus e instruir a igreja. Então, a palavra deve ser cristocêntrica e fundamentada na Bíblia, e trazer edificação ao corpo de Cristo e formar valores também. O segundo ponto vai falar sobre o ministério da palavra e sua importância. Se no primeiro ponto falou que o propósito é proclamar e ensinar, qual é a importância desse ministério? Qual a importância da palavra? O propósito é proclamar a Deus e ensinar. E qual a importância da palavra? Edificação. E também formar valores. Formar valores. Tem pessoas que entram dentro da igreja e os valores formados dele socialmente lá fora são valores muito bons. São pessoas instruídas, são pessoas educadas. Tem pessoas lá fora que a gente tem que se dizer, né? Rapaz, parece crente. Pessoa super educada, super instruída, sabe falar, parece crente. Mas o que? Além dos valores formados lá fora, que isso tem que ser para todo ser humano, saber tratar o seu próximo, conversar, ser educado, são valores de caráter humano, social. Tem que ter ainda o que? Os valores, formação de valores o que? Espirituais, cristãos. Então, o ministério da palavra, uma das importâncias é a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra. Que ele faz o que? Ele exorta e ele consola. Consolar significa chamado para ajudar e encorajar. A palavra ele exorta. Ele vai bater, ele vai abrir. Está chorando, não é do Espírito. Está emocionado. É palavra de o quê? De massagear ego. A pessoa ali, a gente está falando tanta baboseira. Como já teve desses aí, né, que essas palavras, né, que é famoso. Todo mundo chega, eles mesmo chegam em casa, já pega um trechinho e já posta lá. Pô! Um dia desse ele disse que o centro era o homem. Aí depois ele quis lá dizer que ele falou errado, que não era dessa forma. Mas peraí, você está cochilando em dois pensamento. O centro das nossas vidas, quem é? Deus, Jesus Cristo, não é o homem. O homem é chamado para fazer a vontade dele. Aquele que não faz a vontade dele não faz parte dele. Ele vai dizer: eu não vos conheço. Então,
Exortar é consolar, e consolar é ajudar e encorajar. Então, o ministério da palavra, na sua importância, primeiro, é edificar a igreja, e segundo, formar valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja firmar cada vez mais os seus valores. Então a pregação é o que? O ensinamento para vocês, o que? Firmar os seus valores espirituais. Uma vez eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, por essa excelente aula. Vamos nos colocar de pé. Eu não vou nem comentar em cima, porque eu creio que a simplicidade, do jeito que foi ministrada as aulas, eu creio que Deus falou aos nossos corações. Então, evita qualquer comentário, porque a palavra por si fala, né? Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, diante de Ti estamos. Queremos Te louvar por essa manhã, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por nos proporcionado essa manhã tão maravilhosa diante de Ti, em comunhão com nossos irmãos. Continua abençoando